Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 11. E o título dessa mensagem é Ana, exemplo de uma pessoa de fé. Diz assim a palavra do Senhor. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará a navalha. Agora você pula para o verso 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Versículo 24. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, lança luz sobre a tua palavra, para que ela possa, Senhor, ministrar aos nossos corações. Desde já repreendemos toda obra maligna, todo levante contra a ministração dessa palavra, e declaramos que ela será como uma semente e cairá em solo fértil, e prosperará, e produzirá, Senhor, frutos a 30, a 60 e a 100 por um, conforme aprouver a ti. Em nome de Jesus. Amém. Neste Dia das Mães, nós gostaríamos de meditar um pouco sobre as atitudes de Ana. Ana era uma mulher estéril. A Bíblia Sagrada nos diz que o seu marido, na verdade, ele tinha 2 mulheres, Elcana e Ana. Penina e Ana. E Ana era estéril, e Penina tinha filhos, e Penina tripudiava em cima de Ana porque Ana não conseguia gerar filhos. E Ana orou ao Senhor e pediu e fez um voto. E ela disse: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu vou dedicá-lo a ti. E aí ela começou a orar. E um dia, estando orando no templo, o sacerdote Eli viu ela ali orando, angustiada, pensou até que ela estava embriagada de tanto que ela derramava a alma dela perante o Senhor. E ela disse que não, ela não se tratava de embriaguez, é porque ela estava orando e clamando a Deus por um filho que ela desejava muito. E o sacerdote então disse: pois vá para casa e o Senhor vai fazer aquilo que você tanto deseja. E a Bíblia Sagrada nos diz que assim aconteceu. Ana foi para casa e ali no seu cotidiano, na sua vida cotidiana, ela engravidou. E ela trouxe aquele filho para dedicar ao Senhor. Em resumo, é mais ou menos isso que nós lemos aqui no texto, porque a história é grande e você pode ler em casa. Mas o que eu queria hoje, nessa noite em que nós estamos comemorando aqui o Dia das Mães, era meditar com você sobre as atitudes que Ana teve, que são as atitudes de uma mulher de fé, não apenas de uma mãe, como ela queria muito se tornar mãe, mas especialmente a atitude
de fé que Ana teve diante de Deus. E que eu acredito que as atitudes que ela teve aqui nesse texto, ela pode muito ensinar a nós, e ela é exemplo não apenas para outras mães, mas ela é exemplo para todos nós que somos cristãos, que amamos e servimos a Deus e que somos pessoas de fé. Como o pastor costuma dizer aqui, quantas pessoas de fé nós temos aqui hoje? Opa, olha aí, glória a Deus. Muita gente que diz que tem fé. Então, vamos meditar um pouco sobre a vida da Ana e confrontar a nossa vida, as nossas atitudes, já que nós somos pessoas de fé, como é que age uma pessoa que tem fé em Deus? Amém? Primeira coisa, eu aprendo aqui nesse texto que uma pessoa de fé, ela faz o que está ao seu alcance e confia em Deus para fazer aquilo que está além dela. Em outras palavras, ela faz aquilo que é o natural, ela age no natural e confia no sobrenatural. Amém? Olha o que o texto diz, acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos estar sempre voltando para ela. No versículo 17 diz que Ana adorou diante do Senhor, depois voltou para casa em Ramá. E Elcana, que era o seu marido, teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Interessante é que Ana, após orar, ela voltou para casa e deu sequência normal na sua vida. Deu sequência àquilo que ela tanto queria. Ora, se ela queria um filho, qual era a forma natural de ter um filho na época? Era por meio de inseminação artificial? Não, era por meio de relação sexual. E aí a Bíblia diz que ela coabitou com o seu marido e o Senhor ouviu a sua oração e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, ela creu que Deus iria fazer aquilo que Deus havia prometido, mas ela fez a sua parte. Ela não ficou orando, esperando que alguma coisa acontecesse. Não, ela deu sequência na sua vida. Queridos, na nossa vida, nós precisamos ter esse entendimento. Eu e você somos pessoas de fé, mas nós somos pessoas que estamos conectados com uma realidade. Nós temos uma realidade ao nosso redor. Nós temos uma vida, nós temos atividades, nós temos compromissos, nós temos uma agenda que nós cumprimos diariamente, quer seja de estudo, quer seja de trabalho, e nós confiamos e muitas vezes estamos orando a Deus e pedindo algo sobrenatural, pedindo algo específico da mão de Deus, mas o fato de estarmos pedindo algo do Senhor não significa que nós vamos interromper a nossa vida, não significa que nós vamos parar a nossa vida esperando o cumprimento. Não, nós vamos dar sequência. Nós cremos no sobrenatural, mas nós vamos continuar agindo no natural. Amém? Você entendeu isso? A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que lançaram mão dos meios naturais, mesmo crendo no sobrenatural. Por exemplo, Neemias, ele havia sido levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias, ao reconstruir os muros, a Bíblia diz que ele orava e ele vigiava, ele trabalhava com as suas mãos, ou seja, ele cria na promessa de Deus, mas ele estava fazendo a parte dele. Nós temos, por exemplo, também Noé. Deus falou para Noé que iria mandar um dilúvio. E Noé, que fez? Cruzou os braços? Não, o Senhor diz, olha, construa a arca. E Noé construiu a arca durante um determinado tempo, até que chegou aquele momento em que o Senhor cumpriu a promessa e mandou o dilúvio. Noé muitas vezes foi caçoado, Noé muitas vezes foi ridicularizado, porque você construiu uma arca daquele tamanho, no local que quase não chovia, e todo mundo devia olhar e dizer, esse homem está louco. E às vezes é isso mesmo, às vezes você tem a promessa de Deus, e você crê naquilo que Deus prometeu, e as pessoas que não estão no mesmo entendimento seu, podem até achar que aquilo é loucura.
mas você continua crendo e você continua agindo dentro daquilo que está nas suas possibilidades. Amém? Então, uma pessoa de fé, pastor, é uma pessoa que crê no sobrenatural, mas age no natural. Ela crê que Deus vai fazer o impossível, mas aquilo que é possível e que está ao seu alcance, ela vai fazer. É como o trabalho dos gideões que estavam aqui. Eles creem o quê? Que Deus usa a sua palavra para alcançar pessoas. Mas como é que essa palavra vai chegar nas mãos dessas pessoas? Por meio da instrumentalidade deles. Eles vão, imprimem as Bíblias, se organizam e vão às escolas, vão às repartições para distribuir, porque um anjo não vai levar essa palavra lá, a palavra vai sair voando, vai chegar lá na mesa de uma pessoa. Não. Deus vai usar o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é quando aquela pessoa recebe a palavra e ela começa a ler, e aquilo não é apenas um livro com papel e tinta, aquilo se torna a palavra de Deus, e essa palavra alcança, essa palavra transforma e essa palavra muda. Assim é na sua vida. Se você crê na palavra de Deus, se você se firma nas promessas de Deus, você vai continuar agindo naquilo que está ao seu alcance e esperar que Deus faça o impossível e o sobrenatural. Amém? A pergunta é a seguinte: nós temos equilibrado fé e ação? Nós temos orado, por exemplo, por um emprego, mas nós nos qualificamos para aquele emprego que nós queremos? Nós estamos indo atrás, nós estamos distribuindo o currículo, nós estamos nas redes sociais, ou simplesmente estamos em casa esperando que venha um anjo com uma carta de convocação e dizendo: você foi convocado para a vaga X. Nós precisamos crer no sobrenatural, mas agir no natural. Amém? Orar e agir, crer e trabalhar, esperar e obedecer. Deus abençoa aqueles que fazem a sua parte com fidelidade, enquanto confiam no Senhor para fazer aquilo que é impossível. Amém? Segundo, uma pessoa de fé, ela ora, mas ela espera o tempo de Deus com paciência e confiança. Olha o que diz o versículo 20. Ana ficou grávida. Olhe, foi o que aconteceu? Ela engravidou. Passado o devido tempo, teve um filho a quem Deus deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pediu. O que foi que Ana fez? Ana orou, Ana chorou, Ana clamou, mas enquanto isso não acontecia, ela ficava confiando o tempo certo de Deus agir. Porque Deus age por processos. Não é porque agora simplesmente recebeu uma palavra que no dia seguinte ela já está com um menino já para nascer. Não é assim. A pessoa ora e espera com paciência e com confiança o tempo certo de Deus agir. Ana, ela não se abalou com a demora da resposta, ela não buscou atalhos, Ana simplesmente não se precipitou, Ana não tentou apressar a Deus, não manipulou eventos, não forçou as coisas para ver o cumprimento da promessa. Tem gente que quer dar mãozinha a Deus. Ah, porque eu recebi uma promessa e aí agora você quer fazer a promessa se cumprir. Não é assim que funciona. Uma pessoa de fé, ela ora, ela crê, mas ela espera o tempo de Deus. Amém? Abraão e Sara receberam uma promessa, mas eles acharam que estava demorando muito. E o que foi que aconteceu? Tentaram dar uma ajudinha a Deus. E aí Abraão se deitou com a sua serva Agar, não foi só de Agar, se deitou de fato mesmo. E aí, o que foi que aconteceu? Nasceu Ismael. E a partir de Ismael, começou um grande conflito na família. Por quê? Porque não soube esperar o tempo de Deus. Meu querido, se você é uma pessoa que está lendo a palavra, se você recebeu uma promessa específica de Deus, porque tem gente, o seguinte, que vive procurando vaso para receber promessa. Primeiro, você tem que entender
que na Bíblia nós já temos as promessas suficientes para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Agora, se Deus levanta uma pessoa e te faz uma promessa específica, vamos supor que você está aqui no Avivar, e aí Deus usa um dos preletores que estão aqui e diz, você aí, irmão, se levante aí, Deus me mostra isso e isso, e Deus vai fazer assim, assim na tua vida. Aí você diz, oh, glória a Deus, amém, aleluia, que bom. Aí você recebeu aquela promessa e aí agora você vai começar a se movimentar para apressar e fazer cumprir a promessa? É assim que Deus age? Não. Você vai fazer como Maria. Eu sempre que escuto algo, uma pessoa chega para mim com uma palavra, primeiro, eu gosto de ler a Bíblia Sagrada diariamente, porque ali Deus fala comigo. E se Deus levanta alguém para falar comigo, primeiro, aquilo que Deus fala, primeiro ele começa a colocar o desejo no meu coração. E quando ele levanta uma pessoa, ele vai apenas confirmar aquela direção que ele já começa a dar. Por isso que eu preciso estar em contato com o Salvador. Para que eu possa ter luz, discernimento, sensibilidade para ouvir a sua voz. E aí quando ele levanta alguém, é para confirmar aquilo que ele já falou. Mas agora ele confirma. E aí eu tenho que meter os pés pelas mãos? Não. Eu vou deixar Deus conduzir e as portas se abrirem diante de mim, porque à medida em que as portas forem se abrindo, é sinal de que Deus está confirmando aquele negócio até chegar o momento em que se cumpre a palavra de Deus. Amém? Mas eu não vou apressar, eu não vou manipular Deus, eu não vou querer apressar as coisas. A Bíblia Sagrada nos diz lá no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém? Sabe o que é que Santo Agostinho dizia? Santo Agostinho é daquela ordem que o Papa que foi agora eleito é agostiniano. Então ele é da ordem de Santo Agostinho. E Agostinho dizia o seguinte, a fé é crer naquilo que não vês. A recompensa dessa fé é ver aquilo que crês. Então eu quero lhe dizer, quando você crê, a recompensa dessa fé, mesmo naquilo que você não está vendo, é você ver materializado na sua vida aquilo que você está crendo. Amém? A pergunta é, nós estamos ansiosos, querendo respostas no nosso tempo? Às vezes a pessoa quer muito. Ou nós, como Ana, esperamos, como diz o texto, no devido tempo de Deus, ela concebeu. A fé sadia, irmãos, espera no tempo perfeito de Deus. Deus, ele não se atrasa, Deus não se adianta, Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. Amém? Deus escreve certo por linhas certas, porque com Deus não existe essa coisa de alinhavado. Não existe essa coisa de remendo. Deus faz coisas novas o tempo todo. E quando Ele quer, Ele cria situações. Ele abre portas onde portas não existem. Ele faz trazer à existência aquilo que não existe. Então o que você precisa é esperar no tempo certo de Deus. Amém? A fé sadia, escute isso aqui. A fé sadia, ela não exige explicações, mas ela descansa na soberania de Deus. Eu e você não vivemos de explicações. Deus não precisa dar explicações, senão a gente não viveria pela fé. Não é verdade? A Bíblia Sagrada nos diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Não está dito, porque no princípio Deus estava pensando em criar a terra e foi assim que ele fez, e depois fez. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela parte do pressuposto que Deus existe, ela parte do pressuposto que Deus é criador, e você acredita se quiser. Se não quiser acreditar, Deus não vai mandar um anjo aqui para descer, para lhe dar explicações, porque Deus não age
como a gente para poder testar, para poder validar uma coisa, a gente precisa colocar num tubo de ensaio, levar para o laboratório, olhar no microscópio, testar as diversas teses, teorias para saber. Deus não precisa dar explicações. Deus é soberano, Deus é Deus, Deus é Senhor, e a mim e a você cabe crer e confiar. Por quê? Porque nós vivemos pela fé, nós não vivemos de explicações. A fé sadia, ela não se entrega à ansiedade tentando antecipar a bênção de Deus. É por isso que muita gente perde a bênção, porque quer se antecipar, quer ficar ansioso. E a ansiedade apenas enfraquece o nosso coração. A ansiedade, ela não nos fortalece para o dia de amanhã, mas ela, com certeza, nos enfraquece para o dia de hoje. Então, espere o tempo de Deus. Espere no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Apresente a sua necessidade diante de Deus, mas não queira forçar o agir de Deus. Espere no tempo certo de Deus. Terceiro, como é que age uma pessoa de fé? Como nós aprendemos aqui no exemplo de Ana. Uma pessoa de fé, ela adora a Deus da maneira como Deus determina e não a sua maneira. Olha o que ele diz no versículo 24. Depois de ter desmamado a criança, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou na casa do Senhor. No versículo 25, depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Ou seja, Ana, ela cumpriu todo o ritual de adoração a Deus, porque era daquela forma que se adorava. Cumpria-se, levava e se oferecia sacrifício. Apresentava-se a criança ao sacerdote. Simplesmente Ana, ela depois que ela recebeu a bênção do Senhor, ela cumpriu o voto que ela fez não à sua maneira, mas ela adorou a Deus da maneira de Deus. Ana levou Samuel ao templo, adorando a Deus, cumprindo o seu voto conforme as orientações da lei, não seguindo as suas próprias regras. Deixa eu lhe dizer, querido, com Deus as regras são as dele, não a nossa. Eu não posso adorar a Deus de qualquer jeito, eu não posso adorar a Deus da minha maneira. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o exemplo de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que a Bíblia Sagrada diz que eles ofereceram fogo estranho no altar. Eles foram adorar a Deus de forma que Deus não mandou daquela maneira. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles foram mortos. Deus não recebeu aquela oração. Deus não recebeu aquela adoração. Não existe obediência seletiva ou parcial, porque isso equivale à desobediência. Deus tem uma forma certa de ser adorado. E nós precisamos adorar a Deus da maneira revelada na Bíblia Sagrada. E não do jeito que eu quero. Ah, não, porque eu acho que é assim. Ah, porque eu sou livre e eu adoro a Deus desse jeito. Ei, meu irmão, não é assim não. No céu tem regras. Deus é um Deus de ordem. Ah, porque agora você quer fazer do seu jeito. Nós estamos vivendo um tempo de muito acesso a vídeos e a gente vê, às vezes, nos determinados cultos, umas coisas que a gente assim fica até arrepiado de tão esquisito que é. E você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo com o evangelho? O que é que está acontecendo com a igreja? Por quê? Porque as pessoas estão achando que Deus recebe qualquer tipo de adoração. Criam a sua própria versão do cristianismo. E a Bíblia Sagrada nos diz que nós temos que seguir aquilo que já está revelado. Adorar a Deus em espírito e em verdade, submetendo a nossa vida e a nossa vontade à vontade dele. Amém? Deus tem uma forma de ser cultuado. E nós precisamos cultuar a Deus conforme revelado na Bíblia, não do meu jeito. Não sou eu quem dito as regras. Quando o povo queria adorar a Deus de qualquer forma, lá em Isaías, no capítulo 1, sabe o que é que Deus disse aí?
Quem foi que pediu para vocês entrarem no meu santuário? Quem foi que pediu para vocês trazerem esses sacrifícios aí? Não é assim. Não é assim. Eu não suporto ver o ajuntamento de vocês, o Senhor falou para aquele povo. Quando o primeiro rei de Israel, Saul, quis fazer as coisas do seu jeito, o que foi que aconteceu? Ele foi rejeitado. Ele estava para ir à guerra. Samuel, que era o profeta, tinha que primeiro vir, oferecer um sacrifício, orar a Deus e pedir a Deus para abençoar aquela campanha militar. Samuel estava se demorando. Os soldados lá começaram a fazer pressão em cima de Saul, dizendo: ei, Saul, vamos logo, faça logo esse sacrifício aí para a gente ir para a guerra. E Saul, preocupado em agradar o seu exército e não a Deus, pegou e agiu como sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei. E adorou e ofereceu um sacrifício a Deus. E quando o profeta chega e diz: o que foi que você fez? Ele disse: porque o povo estava querendo que eu sacrificasse, que você estava demorando. E o Senhor disse por meio da boca de Samuel: ei, misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer ritual. Deus não quer simplesmente que a gente faça as coisas do nosso jeito. Eu preciso adorar a Deus, me submetendo a Ele, da forma dEle, prescrita na sua palavra. Amém? Quarto, uma pessoa de fé, ela reconhece que o favor vem de Deus e ela vive com gratidão. Olhe no versículo 27. Por este menino eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Ela reconheceu, Ana, ao receber o filho, ela não se engrandeceu, Ana não se esqueceu de Deus, ela não atribuiu a si mesma o mérito de ter gerado aquela criança, mas ela reconheceu que foi Deus que atendeu ao seu clamor. E ela foi grata por isso. Certa vez, 10 leprosos foram curados por Jesus, e só um voltou para agradecer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sido grato a Deus por as coisas que você tem recebido? Quando você pede algo a Deus, você se lembra de agradecer? Você consegue testemunhar e reconhecer que é Deus quem faz aquilo na sua vida? Ou você puxa brasa para a sua sardinha? Ou você puxa o mérito para você mesmo? Uma pessoa de fé, ela reconhece que o favor da vida dela vem do Senhor e ela é grata por isso. E quando você é grato, meu querido, não existe lugar para murmuração. Murmuração não combina com gratidão. Diga aí para a pessoa que está do seu lado assim, ó, murmuração não combina com gratidão. Eu preciso ser mais grato a Deus. Eu preciso agradecer por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus já tem me dado, ao invés de eu ficar triste, chorando por aquilo que eu ainda não obtive, aquilo que eu não conquistei. Se você não tiver essa atitude, sabe o que vai acontecer? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Os filhos dele vão ser mais inteligentes, o carro dele é sempre o melhor, a casa dele é a melhor, a mulher dele é a mais abençoada, e assim vai, e você vai ficar sempre como se estivesse tomando café com adoçante. Sabe o que é? Deixa aquele travozinho. A pessoa toma ali, quando termina de tomar o café, aí, toma logo com açúcar e pega a diabetes aí. Você precisa ter um coração grato. Porque senão você não vai desfrutar da vida e das coisas que Deus te dá. E deixa eu lhe dizer, se você ao invés de gratidão, você tem murmuração, você fecha a porta para as bênçãos que ainda poderão vir. Thomas Goodwin disse o seguinte: as mais doces bênçãos são conseguidas com oração e usufruídas com ações de graça. As mais doces bênçãos são obtidas por oração, mas elas são desfrutadas com louvor, com ações de graças. Se lembre não apenas de orar, se lembre não apenas de pedir, se lembre de agradecer.
Ana foi como aquele único leproso. Ana voltou, recebeu a bênção e voltou para agradecer. Dizer, foi o Senhor. Foi por este aqui que eu orei e o Senhor me deu. E eu vim oferecer sacrifícios de louvor ao meu Deus. Amém? Quinto, uma pessoa de fé, ela alegra-se em Deus, vivendo acima das circunstâncias em vez de ser moldada por elas. Uma pessoa de fé, ela vive acima das circunstâncias. Não são as circunstâncias que moldam, que dizem o parâmetro da sua vida. Olhe no versículo 28. Por isso também o entrega ao Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 2. O meu coração exulta, se alegra no Senhor. Sabe o que foi que aconteceu aqui? Ana queria tanto um filho, queria tanto, orou tanto, chorou tanto, e Deus atendeu. Mas ela, quando estava orando, ela disse, Senhor, se o Senhor me der essa criança, eu vou devolvê-lo, eu vou consagrá-lo e eu vou levar à casa do Senhor e eu vou dedicar ao Senhor. Ela poderia, quando recebeu o filho, dizer, mas Deus, olha, eu queria tanto, deixa ele comigo, Senhor. Não, mas ela foi e entregou, e a Bíblia Sagrada diz que ela entregou com alegria. Irmãos, Ana teve alegria no momento de suposta tristeza, é ou não é? Ora, se você queria tanto uma coisa, queria tanto aquela bênção, como é que aquela bênção chega e agora você vai abrir mão dela? Você vai entregar? Mas ela não olhou para aquela circunstância pelo fato de estar renunciando àquele filho. Ela, mesmo em meio à entrega, à renúncia, à suposta perda, ela louvou a Deus. Ela se alegrou no Senhor. Irmãos, como é que nós reagimos às dificuldades e às perdas na nossa vida? Nós deixamos nos moldar pela dor ou nós buscamos força e alegria em Deus? Porque eu vou lhe dizer, perdas vão acontecer. Na sua vida, você vai perder coisas, você vai ter prejuízos, você vai ter perdas. Às vezes é um ente querido, é um pai, é a mãe, é um bem. Mas a pergunta é, em quem é que está sendo o motivo da sua alegria? Em quem você põe a sua alegria? A sua alegria depende das circunstâncias? A sua alegria depende de que tudo está bem? Ah, porque eu estou com dinheiro no banco, o meu cheque especial está coberto, o meu nome está tranquilo, eu tenho bens, eu tenho recursos, eu estou com saúde, está tudo bem. Então eu venho e louvo a Deus assim, ó. Oh, Jesus, Tu és tão bom para mim. E se porventura você passar por uma perda? Essa circunstância que vai moldar a sua vida ou você vai continuar se alegrando em Deus? Quando nós entregamos algo para Deus, nós nunca saímos perdendo. Sabe o que foi que aconteceu com Ana? A Bíblia Sagrada nos diz, depois que ela entregou Samuel para o Senhor, ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Amém. Quando você dá algo para Deus, você nunca fica no prejuízo. Amém. Entenda isso. Deus não é devedor de ninguém. Você nunca se prejudica quando você dá ao Senhor. Quando você entrega ao Senhor. Ao contrário, a Bíblia diz que vem uma paz que excede todo o entendimento. Deus te dá um contentamento, sabe por quê? Porque a sua alegria não está nas bênçãos recebidas, mas na pessoa de Deus. Pastor, qual é o segredo para a gente passar pelas circunstâncias da vida e a gente não se tornar uma pessoa amarga, triste, cabisbaixa? Coloque sua alegria em Deus. Faça dele a sua fonte de alegria. Sabe por quê? Porque você nunca vai perdê-lo.
E você, se a sua alegria está nele, você vai ter uma fonte constante de alegria. Os tesouros terrenos podem ir. Pessoas vêm e pessoas vão da sua vida. Acontece. Pessoas que a gente gosta, que um dia são muito amigos nossos e que aquela amizade, a pessoa foi morar em outra cidade, foi morar em outro país e a gente perdeu aquele convívio daquela pessoa. Mas quando você se alegra em Deus, você está abastecido, você está contente, você está saciado. E como diz o A.W. Tozer, você pode ver coisas indo embora, você perdendo coisas, mas você não vai se desesperar, porque você tem tudo em Deus. E por fim, uma pessoa de fé, ela tem uma visão correta e elevada da pessoa de Deus. Versículo 2, ela diz: ninguém é santo como o Senhor, porque não há nenhum outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Irmãos, Ana termina esse texto com uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento, quando ela diz: ninguém é santo como o Senhor. A adoração de Ana revelou, sabe o quê? A teologia profunda que ela tinha. Qual era a teologia de Ana, pastor? É porque ela entendia da santidade, da singularidade e da firmeza de Deus. Quando ela diz: não há nenhum santo como o Senhor, ela está reconhecendo a santidade de Deus, porque não há nenhum outro além de ti. Ela está reconhecendo a singularidade de Deus. Deus é singular, Deus não se compara a nada e a ninguém. E ela diz: e não há rocha como o nosso Deus. Ela está entendendo a firmeza do Senhor. Ana tinha um alto conceito da pessoa de Deus. Ela tinha um entendimento da pessoa de Deus. É por isso que ela se alegrava em Deus. É por isso que ela conseguia transcender as circunstâncias da sua vida. Meu querido, eu quero lhe dizer, quando você tem uma visão elevada de Deus, a sua fé ela se torna sadia e equilibrada. Grandes homens e mulheres da história tiveram uma visão de Deus, um entendimento do Senhor. Jó, a Bíblia Sagrada nos diz que ele teve uma visão do Senhor. Quando ele passou as coisas que ele passou, ele diz o seguinte: o Senhor me deu e o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele entendia quem era Deus na sua vida. Isaías, quando ele teve uma visão do trono de Deus, aquilo moldou a sua vida, aquilo moldou a sua forma de agir, porque ele entendeu. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deixa eu lhe perguntar, qual é a sua visão que você tem de Deus? Você conhece a Deus como Deus é? Ou você vê a Deus como você gostaria que ele fosse? Tem muita gente hoje que tem um Deus que não é o Deus da Bíblia Sagrada. Ela diz que é o Deus da Bíblia, mas não é. Por quê? Porque ela tem um Deus à maneira dela. Ah, porque Deus é amor e Deus vai condescender com o pecado. Deus, ele é plural. Deus, ele é abrangente. Ele aceita tudo e a todos. O importante é o amor. E não é assim. Entende? Esse aí é o Deus que você criou. Não é o Deus da Bíblia Sagrada. Deus da Bíblia Sagrada não é esse Deus do discurso politicamente correto, não. Ei, você precisa conhecer a Deus. Deus é santo, não há outro igual a Ele. Ele é alto e sublime, não há rocha como o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, que a nossa visão seja moldada pela Bíblia e não pelos conceitos humanos. Ian Murray, ele fala: nossa visão de Deus precisa ser moldada não pelo mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer. Tem muita gente crendo e achando que é a Bíblia. Não é.
Tem gente que não lê Bíblia e simplesmente está crendo num líder religioso que não lê a Bíblia, que só diz palavras de efeito, e aí a pessoa embarca e aquilo achando que é de Deus e depois dá com os burros na água, se decepciona e abandona a igreja achando que Deus é daquele jeito. É porque creu não no Deus da Bíblia Sagrada. Qual é a visão que você tem de Deus? Você conhece mesmo a Deus? Para a gente adorar corretamente a Deus, a gente precisa entender quem Deus é e quem nós somos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Deus é distinto, Ele é singular, Ele é outro. Deus não é igual a mim, Deus não é meu parecer, como diz o outro. Deus é imanente porque Ele está entre nós, mas Deus Ele é transcendente, porque Ele está além de nós. Eu não posso tratar a Deus como eu trato uma pessoa aqui. Só para você entender. Os meus filhos, eu amo os meus filhos. Como pais, nós sempre quisemos estar próximos aos nossos filhos, ser amorosos, ser carinhosos, ser amigos dos nossos filhos. Mas uma coisa nós sempre deixamos claro e distinto: a nossa posição é diferente da deles. Nós não somos um coleguinho de sala de aula para ele chegar e falar: ei, peraí. Um dia que eu vi o meu filho falando assim com a mãe dele. A mãe dele se chamou e disse: Lucas, venha cá. Ele disse: o que é? Cheguei: vem cá, meu filho. Como foi que você respondeu à sua mãe? O que é? Eu disse: você não está falando com a sua colega de classe, não. Está falando é com a sua mãe. A partir de hoje, você, quando ela chamar, você diga: senhora. Porque nós somos seus pais, nós lhe amamos, mas nós estamos numa posição diferente, de autoridade sobre a sua vida. Não tem esse negócio de essa educação, como é o nome daquela educação? Montessoriana. Sabe como é que diz a educação montessoriana? Quando você vai falar com a criança, você não pode falar e você em pé e ela aqui, porque você é mais alto. Você tem que se abaixar para ficar no nível dela, olhar assim, no mesmo nível. Aí você acha que isso é lindo, maravilhoso. O menino não te respeita, faz o que quer, faz de você gato e sapato. Aí você, quando vem para Deus, na educação montessoriana, Deus, meu irmão, presta atenção. Está falando com o rei do universo. Você não está falando com qualquer pessoa, não. Você precisa entender quem Deus é e quem você é. Deus te ama. Mas Deus está aqui, e você está aqui. Você precisa ter uma visão elevada de Deus. G.D. Pepper, ele fala: Ele é aquele que está acima de tudo, e em tudo, contudo, é distinto de tudo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. As minhas experiências, elas precisam estar subordinadas às Escrituras. Porque eu tive ali, pastor, uma visão, e aí essa visão moldou a minha vida. Eu disse: como foi essa visão? Eu fui comer uma feijoada e depois eu dormi, e ali o céu se abriu. E eu tive uma visão, e a partir dali eu entendi que Deus estava falando comigo. O sobrinho da minha esposa, esses dias ele surtou. E ele passava uns áudios para a gente. Ele dizia: tia, tive uma experiência com Deus, tia. Você precisa ver, tia. A senhora, não precisa nem eu lhe dizer, a senhora já entendeu tudo. Ela diz: eu entendi o quê? Olhe, precisa... Aí a mãe dele disse: meu filho, o que está acontecendo? Você abandonou a empresa, está tendo atitudes totalmente equivocadas, está com a mania de grandeza, de riqueza. Disse: mãe, tira a sandália dos pés, mãe,
Porque na hora que a senhora tirar a sandália dos pés, a senhora vai ver igual eu vejo. Vamos ser os maiorais, nós teremos empresas, nós deixamos para trás toda a pobreza, agora nós somos ricos e não tem dinheiro nem para comprar um sanduíche, agora nós somos ricos, Deus está falando comigo. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, não é assim não. Não é assim que Deus age, porque na Bíblia Sagrada não é assim. Você precisa submeter as suas experiências ao crivo da palavra, para que você não confunda um sonho de uma feijoada com uma revelação de Deus. Por isso que a igreja possibilita a você escola bíblica, para que você fundamente a sua fé. Por isso que a gente expõe a palavra aqui, para que você fundamente a sua vida. Para que quando a gente diz, você é uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de fé. Mas eu creio naquilo que a Bíblia me autoriza a crer. Eu não creio naquilo que eu acho que é, ou das minhas experiências. Eu creio naquilo que a palavra me autoriza a crer. Amém? E eu queria desafiar você hoje, que está aqui, não apenas mãe, que tem em Ana um exemplo de fé, mas Ana teve atitudes que são exemplo para todos nós que aqui estamos. Para que você tenha uma fé madura, equilibrada, consciente, que você vai crer no sobrenatural, mas enquanto Deus não opera o sobrenatural, você vai agir dentro da revelação que Deus deu para você. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Nós vamos cantar agora um cântico. Eu já ultrapassei muito tempo, mas nós vamos cantar. E eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui hoje e Deus falou com você sobre reposicionar a sua fé. Nessas atitudes de Ana, você entendeu que você precisa rever seus conceitos de Deus, das suas atitudes, que não é do seu jeito, que não é no seu tempo, que não é do seu modo, é do modo de Deus. E você precisa dizer hoje para Deus o seguinte: Senhor, eu quero refazer a rota, eu quero ajustar o GPS. Eu passei no errado e agora eu quero que o Senhor reordene a minha rota para eu não errar o caminho. Amém?